Fala aí, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, cara. Sou o William Godoy, por aqui a gente fala sobre o Flamengo todo dia, diariamente, e já começo falando com vocês o seguinte. O Flamengo do Filipe Luís, versão 2025, ele pode ser melhor do que o Flamengo do Jorge Jesus de 2019. Grava essa fala, a gente fala mais à frente, ainda nesse vídeo que você está acompanhando aqui. Importante a gente fazer algumas reflexões, importante a gente fazer uma análise sobre o que tem sido esse Flamengo de 2025. É evidente que a gente vive num mundo de comparações, onde se compara tecnologia, onde se compara modelos, onde se compara aquilo que você tem, aquilo que você não tem com o outro, com o próximo, com o vizinho. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo, né? Que a gente também fica pensando muito no que a gente não tem, não satisfeito com o que nós conseguimos, conquistamos. Então fica sempre nessa comparação. E essa comparação, ela acontece no futebol. E quando a gente fala de Flamengo, qualquer coisa positiva, ela é comparada à referência mais próxima. E a referência mais próxima é o Flamengo de 2019. A gente já está falando aí de 6 anos, né, de 6 temporadas já, espaço. A distância, ela já é a mesma de Flamengo 81 para Flamengo 87. E na época, a gente está falando de um outro mundo, quase 40 anos atrás, também houve essa comparação. Se você não sabe, o time do Flamengo de 87, quando foi campeão, e era um grandíssimo time, foi comparado ao Flamengo de 81, vai conseguir a mesma, né, vai ter continuidade, né, porque o Flamengo, né, aquela geração 81 não conseguiu títulos brasileiros, conseguiu Libertadores e tal. Mesma coisa, a gente está no mesmo, a distância ela é a mesma. E aí aquilo, o Filipe se compara ao Jorge Jesus, os números do Filipe é como se fossem uma fruta, né, descascada, uma laranja que você vai espremendo para você tentar extrair números para comparar, para ser superior, enfim, fica nessa brincadeira o tempo inteiro de comparação. E quem faz muito isso para, digamos, afagar, né, fazer carinho no seu ego, no seu orgulho como torcedor, porque evidentemente quando você tá, né, positivo, né, gostando, você se sente muito orgulhoso, é a mídia. A mídia aproveita para fazer um carinho no seu ego de torcedor, para você estufar ainda mais o peito. A mídia, com o Flamengo, ele é superlativo, né? O Flamengo ele é superlativo, né? O Flamengo é um grau de expressão tudo ao máximo, né? Se tiver muito bem, tá tudo, é o melhor time do mundo. Se tiver muito mal, é tudo muito exagerado, é o pior time do mundo. O Flamengo consegue, né, flertar por esses dois lados porque a mídia faz isso. Então, se você tá muito insatisfeito, a mídia vai fazer com que você se sinta, meu irmão, envergonhado por ser Flamengo. Vai te empurrar lá pra baixo, pra você sentir ódio, pra você sentir raiva. E se você estiver empolgado, que é o momento atual, ela vai te mandar lá pra lua pra você falar: vem o Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. São brincadeiras, são truques, né? São armadilhas que a mídia faz de uma forma muito inteligente. E aí, recentemente, eu estava já acompanhando, já tem um bom tempo, né, claro, porque o Flamengo, por exemplo, lá no início de fevereiro, quando o Filipe Luís, ele havia conquistado, né, tantas vitórias, ele havia passado o Jorge Jesus, então desde então eu já estava observando porque eu queria fazer um vídeo sobre isso. Com 18 jogos no comando do Flamengo, o Filipe Luís tem aproveitamento superior a Jorge Jesus. Aí tem lá o compare, né? O português fez história no rubro-negro com o ex-lateral esquerdo, que também decidiu seguir carreira à beira do campo. É um fato. Agora, o futebol, eu acho que ele vai muito mais além do que alguns números. A gente acaba aquilo, né? Não dá pra comparar. Você pega o meio da temporada, no Campeonato Brasileiro, a fase de mata-mata de Libertadores, você conseguir ter esses números, esse aproveitamento, nesse recorde, com aproveitamento de final de temporada e Campeonato Estadual, né? Eu acho que não há necessidade. Eu acho que cada um tá fazendo a sua história. Até para fortalecer o que eu falei anteriormente. Por que eu acho que o Flamengo do Filipe Luís ele pode ser melhor do que o Flamengo do Jorge Jesus? Porque eu acho que ele pode conquistar títulos, como o Flamengo do Jorge Jesus conquistou. Ele pode ser extremamente protagonista e influente dentro do jogo, o que traz o torcedor, né? Pô, que legal ver esse time jogar, esse time é marcante. E, na minha opinião, ele pode ter algo que o Flamengo do Jorge Jesus não teve. Frequência, permanência. Na minha opinião, o Flamengo do Jorge Jesus, o ponto fraco do Flamengo do Jorge Jesus é o seu período. Repito várias vezes, é um período muito curto. Foi muito intenso, por isso que a gente vive de uma forma, né? Mas foi muito curto, foi muito pequeno esse período. Então o Flamengo com o Filipe Luís pode sim ser um Flamengo com mais permanência. E aí, na minha opinião, ele até passa o Flamengo do Jorge Jesus. Com Jorge Jesus e Filipe Luís, toda hora tem a comparação.
né? É curioso porque é o seguinte, eles utilizam alguns ingredientes parecidos, mas não necessariamente eles vão fazer a mesma, né, iguaria, né? Por exemplo, o time do Flamengo do Jorge Jesus, 2019, é um time que a gente tem na nossa memória, que é um Flamengo que marca alto, que é um Flamengo que sufoca o adversário. O Felipe Luiz também faz isso. Mas não é porque o Jorge Jesus usa farinha, sal e fermento que ele só faz a massa de pão. E não é porque o Felipe Luiz usa farinha, sal e fermento que ele também está fazendo pão. Ele pode estar fazendo massa de pizza, ele pode estar fazendo massa de esfirra, ele pode estar fazendo outro salgado. Então, enfim, mas os ingredientes são muito parecidos. Taticamente falando, as referências de jogo do Flamengo e do Jorge Jesus com as referências do Felipe Luiz, elas podem ter a sua semelhança visual, porque o jogo de futebol, de uma certa forma, ele é muito parecido, e a gente não vai falar aqui de esquema tático, mas tem muitas diferenças. Referências de espaço, referências de atrair, arrastar, referências de como atacar, são diferentes. Eles podem estar conseguindo no final o mesmo resultado, né? Vitória, grandes jogos, grandes atuações, mas é diferente. Curiosamente, até nesse ritmo, né, da imprensa, tem duas matérias que eu achei sensacionais. Chega a ser engraçado, né? Uma, né, que o Felipe Luiz repete Jorge Jesus com marca expressiva pelo Flamengo, que confirma o que eu falei com vocês anteriormente. É aquela repetição, mas uma repetição num contexto completamente diferente. Aí você vai espremendo aquela laranja para você conseguir extrair o mesmo suco, mas é diferente, né? É outra laranja, né? Mas, enfim, dá para você fazer essa comparação. E essa aqui que eu achei genial, que é do jornalista experiente, né? O Renato Maurício Prado. Na sua coluna, ele colocou que o Flamengo do Felipe Luiz encanta ao misturar Jorge Jesus e Rinos Mitchells. É de uma criatividade. Jorge Jesus, então enfim, você vai criando no imaginário, né? Você vai construindo no imaginário do torcedor do Flamengo. Um Flamengo, cara, você imagina? Um Flamengo, a mistura do Flamengo 2019 com a seleção da Holanda de 74, cara. A seleção da Holanda de 74 é uma das referências de futebol, uma das maiores referências futebolísticas da história do futebol. É um time tão bom, mas tão bom, que ele sobrepõe a não conquista do título. A gente fala mais da Holanda de 74 do que da Alemanha de 74. As pessoas não sabem escalar a Alemanha de 74, mas elas sabem escalar a Holanda de 74. E aí o Renato, ele fez essa mistura, né? Ele pegou o Jorge Jesus e o Rinos Mitchells pra, né, dar essa belíssima de uma floreada. O que, taticamente falando, não tem absolutamente, óbvio, não tem nada a ver. Mas é muito curioso, né? Com a forma como você trata ali o Flamengo, e perigoso também, né? Porque a partir do momento que você começa a passar por etapas mais difíceis, porque obviamente a temporada não vai ser só isso, né? Vai ser uma temporada mais difícil, você vai ter mais dificuldades, você também pode, de uma certa forma, né, dar uma rasteira nessa ilusão do torcedor. E aí qual vai ser o efeito colateral imediato? Até mesmo dessas próprias pessoas. Vamos buscar o vilão. E aí vai vir aquela brincadeira do futebol, né? A gente tem que encontrar o vilão e vilanizar alguém, né? Vilanizar algo, vilanizar algum personagem. Porque se a gente está aqui, como é que agora a gente parou para cá? Não precisa nem estar aqui. Então, né, Então, assim, é um mecanismo, né? São ferramentas. E além disso, na minha opinião, também tem a banalização dos personagens, né? Hoje é comum genialidade do Felipe Luiz. Genialidade, gênio, genial, tudo, né? Qualquer... Cara, sabe, eu acho que a gente tem muita pressa para querer prever o futuro, para saber o que a gente vai ser. Eu acho que aquela pergunta que foi feita quando nós éramos pequenos, o que você quer ser quando crescer, eu acho que nos estimulou de uma certa forma a tentar já imaginar e já tentar prever o que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, algo que tem muita vida ainda para acontecer. E no futebol a gente tem essa mania, só que a gente não tem essa mania para 15 anos, para 20, a gente tem para 15 semanas, para 20 semanas, e a gente... Toda hora a gente coloca rótulos, a gente coloca adesivos que nem sempre correspondem com a realidade, ou que a realidade ela está muito distante daquilo, para querer prever, para querer antever e não querer viver. Eu acho que o Felipe Luiz está no caminho certo. Eu acho que o Felipe Luiz mostra, cara, características de um cara que tem tudo para funcionar no futebol. Tem personalidade, tem flexibilidade,
tem conhecimento, que é importante. O Felipe tá mostrando também dentro do vestiário ali do Flamengo, sabe? É um cara que tá conseguindo lidar, dificilmente vai ter problemas graves em momentos um pouco mais difíceis, um cara antenado, um cara estudioso, um cara que respeita o esporte, não acha que por ele estar comandando o Flamengo ele vai entrar de qualquer forma dentro de campo, me parece sempre muito bem preparado. Isso é muito importante pro Felipe Luiz. Agora, isso não é o suficiente pra gente prever, pra gente comparar com o trabalho já pronto, pra gente comparar com o Flamengo, um histórico. Eu acho um tanto que precoce. E repito, pode ser que seja melhor. Pode ser que o Flamengo seja campeão dominando um River na final, o que não aconteceu em 19, não precisando fazer 2 gols no final, pode ser que seja mais tranquila, porque a gente quase morreu do coração. Então pode ser melhor, cara. Ainda pode ter mais frequência e pode ser ainda mais permanente, né? Que é o grande ponto fraco desse Flamengo em 2019, que foi extremamente fugaz. Vamos jogar jogo. Vamos jogar jogo, o caminho tá certo. Dentro de campo, querem que eu fale? É completamente diferente. Mas aí a gente pode trazer num próximo vídeo, quem sabe, num próximo bate-papo. Porque tá tendo também algumas comparações, né? E tem a palavra proibida. Querem que eu fale sobre a palavra proibida do jogo do Flamengo? Outro tema, né? Outro vídeo, né? Abraço, tamo junto, vou nessa.